Bom pessoal, olá, graça e paz. Meu nome é Elielson Martins, eu sou membro da Primeira Igreja Batista em Cerâmica, nosso amado pastor Luiz Wagner. Estou aqui para poder fazer uma série de vídeos com vocês sobre um estudo falando das 12 tribos de Israel, né? Eu vou fazer essa série de vídeos em 4 vídeos, falando de 3 em 3 tribos. O que me levou a fazer isso é porque a nossa igreja hoje é dividida em tribos. Todos os discipulados estão filiados a uma tribo. Então são vários grupos de discipulados inseridos em uma tribo. Então, para que você possa ter uma explicação maior quando o seu discípulo vier, me fala um pouquinho da nossa tribo. Quem foi Asser? Quem foi Naftali? O que é isso? Você vai ter um pouquinho de história sobre o personagem que deu nome à tribo, né? Os 10 filhos de Jacó e os 2 filhos de José, Efraim e Manassés. E também um pouquinho sobre o território, algo que pode te ajudar no seu discipulado, preparação dos seus discípulos e algo para sua edificação pessoal também, né? Então vamos começar a falar aqui da tribo de Ruben. Tribo de Ruben. Ruben foi o primogênito de Jacó, né? Seu nome significa eis um varão. Eis um varão. Assim que a sua filha que ele nasceu, né? Sua mãe Lia disse: eis um filho. Favor especial que Deus concedeu a ela, conforme o menino parece indicar uma bênção inesperada, né? Jacó possuiu Lia, então concebeu seu primeiro filho Ruben, né? E disse: porque Deus atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Foi a oração que Lia fez em gratidão ao Senhor. As primeiras palavras que disse Lia deram significado ao nome de Ruben, né? E quem foi Ruben? Ruben foi o filho primogênito, destacado entre seus irmãos, tanto em bravura, quanto em coragem, quanto em trabalho, quanto em brandura. Também, né? Está escrito lá em Gênesis 49, versículo 3. Quando Jacó se reúne para abençoar os seus filhos, dizer sobre o futuro, o que aconteceria nos dias vindouros, antes da morte dele, ele disse sobre Ruben: Ruben, você é meu primogênito, minha força, primeiro sinal do meu vigor, superior em honra, superior em poder. Então, em tudo ele era superior em honra e poder, inclusive em brandura. Amava seu irmão José, foi dele a ideia de colocar José na cisterna para mais tarde poder resgatá-lo, né? Só que você conhece o final da história, os desígnios de Deus são diferentes, e você sabe o que aconteceu, né? Continuando aqui. Primeiro sinal em vigor, superior em honra, superior em poder. Porém, turbulento como as águas, já não será superior, porque subiu à cama do seu pai. E ao meu leito e o desonrou. Por quê? Ruben possuiu Bila, a concubina de seu pai. Então daí não pôde ser o superior, não pode ser aquele que poderia ser chamado de, talvez, leão da tribo de Ruben, o próprio Senhor, né? Poderia descender da própria linhagem de Ruben, poderia encabeçar a tribo de Israel, porém, por esse fato, ele perdeu, não o direito de primogenitura, mas o direito de liderança, né? O próprio pai, ao abençoar, abençoou, falou das bênçãos, dos dotes dele, mas também não esqueceu daquilo que seria a recompensa do pecado do seu filho, né? Na verdade, o próprio Deus, intermédio do seu pai, né? Falar um pouco aqui da posição geográfica de Israel, de Ruben em Israel, né? Ela foi a primeira tribo a se instalar mesmo antes da liderança de Moisés passar para Josué, né? Se instalaram no planalto de Moabe, ao norte do rio Amon. Então, não tinha acesso ao mar, mas tinha ali uma terra fértil, como Israel sempre foi uma terra fértil, próspera. Então, perto de rios, o que poderia significar uma situação boa na questão de agricultura, irrigação, entre outros. O Senhor não deixou de abençoar a tribo de Ruben, mesmo pelo fato do que ter acontecido, né, com o leito do pai, mas foi uma tribo abençoada, como sempre, né? Ruben era alguém cheio de energia e determinação, mas não muito disciplinado, né? É o que você... Eu não sei como você pode ajudar isso, mas
em determinação, em confiança. Todos os rubenitas, você vê isso em toda a Bíblia, eram cheios de determinação, confiança, prestativos, homens de honra. Né? Falar agora um pouquinho aqui da tribo de Simeão. A tribo de Simeão é um caso interessante. Né? Vamos ver um pouco sobre o que significa o nome Simeão. Né? Significa ouvir ou ser ouvido. Né? Nascida em 1722, segundo filho de Jacó e Lia. Então, segundo filho de Jacó e Lia. Muito legal a história interessante de Simeão, né? Que tomou parte juntamente com Levi no massacre de Siquém. Você pode estar me olhando agora e falar, pô, Léo, o que isso pode me ajudar? No meu discipulado, o que você pode me ajudar? Não, você tem que conhecer daquilo que você está falando. Você vai chegar, quero apresentar você a tribo de Simeão, mas e quem é Simeão? Você não vai saber falar quem é Simeão. Foi um dos filhos de Jacó. Só isso é muito superficial. Né? Mas isso tudo tem uma história boa, vou contar para vocês no final. No caso, Simeão, junto com Levi, né, foram os autores do massacre aos juntamente com Levi, ao massacre dos homens de Siquém. Perdão, isso me fugiu da memória que eu tive que ler aqui no meu esboço. Os homens de Siquém, depois da desonra sofrida por Diná, né? Siquém foi lá e deflorou, né, a Diná, a irmã deles, de Simeão, e de Levi também, de Ruben, de Judá, de Dan, tá ali. Mas os únicos que se doeram, não se conformaram com o pecado, foram os dois. Mais para frente a gente vai falar disso, né? A tribo de Simeão, exemplo de outras, não conseguiram possuir o território todo atribuído. O território de Simeão foi inserido dentro do território de Judá. Então Judá circundava toda, né? Circunvizinhava toda a tribo de Judá, a tribo de Simeão. Mais tarde, a tribo de Simeão acabou sendo meio que absorvida pela tribo de Judá. Justamente era essa a vontade do Senhor. Justamente era essa a vontade do Senhor. Palavras do próprio Jacó, através do próprio Jacó, na sua bênção antes de morrer. Vamos ver o que ele escreveu aqui. 49, versículo 5. Simeão e Levi são irmãos. Suas espadas são armas de violência. Que eu não entre no conselho deles, nem participe da sua assembleia, porque em sua ira mataram homens, e a seu bel prazer aleijaram bois, cortando-lhes o tendão. Maldita seja a tua ira tão tremenda, e a sua fúria tão cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó e os dispersarei em Israel. Olha só. Todo mundo pensa, todo mundo fala, a tribo de Levi é a única que não teve, que possui herança. Realmente foi a única que não possui herança, mas a intenção do Senhor era dispersar realmente Levi, assim como dispersou Simeão no meio de Judá. Né? Mais tarde você vê que Judá acaba por responder até pela tribo de Simeão na Bíblia. E é muito interessante isso, né? Você saber que o amor de Deus era tão grande e o furor deles era tão implacável contra o mal, porque, meu irmão, era só contra o mal, contra o pecado, não adianta. O pai deles aceitou o pedido lá de desculpa, de perdão, mas eles em seu coração acharam que o mal deveria ser aniquilado. Então é que eles foram lá e mataram todos os homens, fizeram que os homens se circuncidassem também, né? Juntamente com eles, tornando-se assim um só povo. E, meu irmão, no terceiro dia das dores do povo, eles foram lá e mataram todo mundo. Ninguém podia nem se mexer de tanta dor que eles tinham. Eles foram lá e passaram o cerol. No dito popular, né? Se tivesse metralha, ia metralhar todo mundo, mas foi a fio da espada mesmo. Então é isso. Então Simeão, ele acabou por estar dentro do território de Judá. Então acabou assim. Eu vou ler um pouco do esboço aqui. A tribo de Simeão, a exemplo de várias outras tribos, não conseguiram possuir todo o território que foi atribuído, mas que, a despeito disso, a tribo era importante na área sul da terra prometida. Isso pode ser demonstrado pelo fato de um maior número de homens terem se aliado a Davi no início da monarquia, né?
um total de 7.100 homens. A incrustação de Simeão no território de Judá significou que as duas tribos foram se misturando cada vez mais, até que Judá tornou-se a tribo predominante entre as duas. Você pode ver isso lá em Juízes 1:3. Vamos lá. Juízes 1:3. Livro de Juízes. Entre os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão: venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio, lutemos contra os cananeus. Iremos com vocês para o território que lhes foi dado. E os homens de Simeão foram com eles. Então Judá realmente exercia forte liderança sobre a tribo de Simeão, né? As tribos mais juntas, tribos irmãs, né? Então foi isso que aconteceu. Em Deuteronômio 33:6-29, né? Moisés abençoou as 11 tribos militarizadas, mas a tribo de Levi e de Simeão, que era a tribo de Levi, que era o sacerdócio, não fez alusão à tribo de Simeão, né? Então ele não fez alusão à tribo de Simeão, mas era a vontade de Deus que a tribo também de Simeão fosse dispersa. A tribo de Simeão ela fosse englobada ali pela tribo de Judá, tanto que Judá, não só sobre Simeão, mas sobre as outras tribos de Israel, depois da divisão do reino, tornou-se a líder, né? Aquela que encabeçava aquela tribo por quem se chamava aquela metade do reino de Israel, né? Alguns estudiosos afirmam que a querela, né? A querela é a queixa acerca da divisão da terra, que Simeão e Levi se envolveram nos que diz respeito à sua injúria feita a sua irmã Diná foi a razão. Então o que acontece? A razão da querela ter sido feita daquela forma, né, a divisão da terra tenha sido feita daquela forma, foi em relação ao fato do furor da ira deles à cidade de Siquém, todo o povo de Siquém, devido ao estupro de sua irmã Diná. Então você vê aí, tribo de Simeão. Olhando para o mapa das 12 tribos aqui, você pode perceber que, meu irmão, totalmente englobada pela tribo de Judá, né? Então, tribo de Simeão, irmã parceira da tribo de Judá, né? Com homens valorosos de uma ira do furor contra o capeta muito forte, que tem que ser aplacada, né? Juntamente com a tribo de Levi, né? Vamos falar um pouquinho da tribo de Levi. Chegou a hora, né? De falar da tribo de Levi. Tribo de Levi, né? A tribo que foi escolhida para sacerdócio do Senhor, né? A tribo que significa, o nome de Levi significa unido, né? Muitos estudiosos associavam a palavra lavá com o nome próprio Levi, que significa unir, juntar, do hebraico. Então, união quer dizer o nome de Levi, né? Aquilo que foi falado anteriormente, né, sobre a divisão da posse da terra entre os filhos de Israel, justamente há quem diga que foi por causa do furor de Simeão e Levi que eles não tomaram assim, e Levi não tomou a sua parte na terra, né? Mas o Senhor, com todo amor, todo carinho, toda brandura, levou a tribo para ser separada para ser o sacerdócio do Senhor. Minha tia passou aí agora. Sacerdócio do Senhor. Então isso é muito importante. Vamos ler um pouquinho aqui sobre a tribo de Levi, né? Alguns afirmam que a tribo de Levi não participou do incidente do bezerro de ouro, em Gênesis 32, demonstrando uma posição espiritual superior, provando que sua escolha para o serviço sagrado estava justificada. É o que diz a tribo de o Gênesis 32, o capítulo, né? Que os levitas não se contaminaram naquela situação, né? Então Deus adotou aquela tribo com a sua própria herança. Você vê aí, o que eu vejo nessa situação é o posicionamento de Levi ante o pecado, ante o mal, né? Até mesmo Simeão, a Bíblia não fala de Simeão, então eu posso constatar que Simeão também fazia parte daquela adoração ao bezerro, mas Levi não.
a ira de Levi, o furor de Levi contra o pecado era muito grande. Tanto é que eles esperaram lá no pezinho do morro Moisés chegar. E foi a tribo que ajudou Moisés na purificação do povo, né? Então, vamos ver o que disse aqui. O esboço diz aqui Moisés, Deuteronômio 33, capítulo 8, versículo 11. Vamos ler lá, Deuteronômio 33. Deuteronômio 33, versículo 11. Versículos de 8 a 11. A respeito de Levi disse, 33, versículo de 8 a 11. A respeito de Levi disse, o teu urim e o teu tumim pertencem ao homem a quem favoreceste. Tu o provaste em Massa, né, cidade. Disputaste com ele junto às águas de Meribá. Levi disse do seu pai e da sua mãe, não tenho consideração por eles. Não reconheceu os seus irmãos, nem conheceu os seus próprios filhos, apesar de guardarem a tua palavra e observarem a tua disciplina, a tua aliança. Ele ensina em tuas ordenanças a Jacó e a tua lei a Israel. Ele te oferece incenso e holocaustos completos no altar. Abençoa todos os esforços, ó Senhor, e aprova a obra das suas mãos. Despedaça os lombos dos seus adversários que os odeiam, sejam quem forem. Agora você vê, o único povo que ofereceu holocaustos puros, incenso puro ao Senhor, era o povo de Levi. É que foi dessa forma que o Senhor os chamou para si, né? Você vê o furor de Levi. Quem é levita aí geralmente tem razão de tudo, né? Quer falar, quer expor razão em tudo, sempre tem razão em tudo, não, que sou eu, que é aquilo. Quando a Bíblia diz que nós devemos deixar a nossa ira e dar lugar à ira do Senhor. Então, tudo que você fizer, levita, pare de ser irado, pare de ser irado. Levi perdeu a terra, se transformou em tribo errante para a honra e glória do Senhor por isso, por causa do furor, né? O Senhor poderia ter separado um pedaço de terra ali só para Levi, mesmo assim ele seria o sacerdote do Senhor, mas não, dispersou ele entre a tribo por causa da ira, né? É o que se vê nas Escrituras. Então é isso, pessoal. Jacó ficou muito indignado com essa situação, né? E o Senhor, olhando para a situação, realmente estando errado, fez isso com Simeão e com Levi. No futuro, Simeão seria dispersado pela terra e Levi ali mesmo foi disperso e escolhida para ser a tribo que se levaria o incenso ao Senhor, né? É isso aí, a gente acabou a primeira parte do nosso estudo aqui, falando sobre a tribo de Levi, a tribo de Simeão e a tribo de Ruben, né? E espero que vocês tenham gostado, né? Falar um pouquinho aqui do meu patrocínio aqui, o pessoal vai rir, como sempre, gastar, mas vou falar um pouquinho do meu patrocinador desse vídeo, não só desse vídeo, como desse que vos fala também. Olha aí, Enéas Martins, cantor abençoado pelo Senhor, com o seu CD Fala Senhor, muito abençoado. O CD Fala Senhor, a gente vê as faixas aqui, ó, Fala Senhor, sua vitória, deixa Deus te usar, eu vou morar no céu, não vai ter divisão, Pai, o Senhor é Deus, Jesus vai voltar, louvando a Deus, e busque todas as faixas, todas as músicas foram compostas por ele, ajudado a produzir também, e o CD está muito legal, pessoal. Deixar para vocês aqui, caso queiram levar em sua igreja, telefone para contato, anota aí, 9717 6021, 37930785 e 9717 4054. Cantor Enéas, aquele que providenciou a obra-prima desse projeto aqui, que sou eu, né? Meu pai. Então é isso aí, pessoal. Lembrando a vocês que nós estamos na primeira igreja batista de Cerâmica,
tá? Rua Dona Cessara 119, perdão. E os nossos cultos são domingo, a partir das 6h30 da tarde, nós temos o culto de louvor e adoração ao Senhor. Segunda-feira, seminário de libertação, Passos de Fé, a partir das 8 horas da noite. Escola Bíblica Dominical também nós temos às 8 horas da manhã. Venha nos visitar, você será abençoado pela palavra do nosso pastor, pela palavra dos nossos líderes, dos nossos discipuladores. Você será muito bem acolhido, ok? É isso aí. Qualquer dúvida, qualquer outra explicação, uma coisa que você acha que você pode incrementar nesse vídeo, alguma outra informação, é só comentar, tá? E divulgar, pessoal. Vamos lá curtir, vamos lá comentar, vamos lá compartilhar, para que esse vídeo possa servir para outras pessoas, não só para você que viu, ok? Muitas pessoas às vezes têm alguma dúvida sobre a descendência do povo de Israel, a descendência do próprio Israel de Jacó, a formação do país de Israel. Você pode mostrar esse vídeo ali, será tirado algumas dúvidas, ok? E é facílimo a gente crescer, basta nos ajudarmos, amém? Mandar um abraço para o pessoal também do projeto Jiu-Jitsu para Cristo, também situado na nossa igreja, na Igreja Batista de Cerâmica, ok? No qual sou líder. Estamos lá toda terça, quinta, a partir das 20 horas até as 10, e no sábado para o treino para as crianças até 13 anos, de 10 a meio-dia. Então, você que tem o seu filho lá que está ansioso, não faz nada, da sua igreja, você sendo cristão ou não, queria que seu filho praticasse um esporte, lá ele, além do esporte, ele também ouvirá da palavra de Deus e será instruído no caminho do Senhor, ok? Te esperamos lá, aguardamos sua visita em nossa igreja. Beijo!